Bem, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Uma boa noite para todo mundo que está aqui. Eu tenho certeza, eu quero todo mundo com ânimo lá em cima, porque estou todo aqui de manto, né? Plataforma Soares, professor Jofferson Santos, coordenador dos cursos de carreiras policiais. E hoje, né, dando continuidade a essas três lives, esses três encontros aqui do projeto aí rumo à aprovação PCPI. Estou até com o, né, deixa eu aproximar mais aqui, não está dando para ver, pronto, olha o distintivo. Eu sei que você está querendo ele. Eu sei que você está aqui e no meu material, se você percebeu, eu coloquei uma frase bem interessante que a gente vai falar no final, mas que tem muito a ver com vocês. Se vocês estão aqui, tá? E aí eu quero saber de onde é que você está falando, né? Se eu estou aqui em Floriano, no Piauí, né? Mas você pode estar em Parnaíba, Teresina, pode estar em outro estado. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E eu tenho certeza que aquela frase que você encontrou no material é uma frase que tem muito a ver contigo. Você é uma pessoa determinada. Eu tenho certeza disso. Está aqui conosco, está aguardando esses três momentos, né? Tivemos aí professor Soares, nós tivemos ontem uma live fantástica, tá? Com a professora Leide de interpretação, e hoje vamos falar, né? Não está saindo áudio, deixa eu ver aqui. Quem está aí no bate-papo, se quiser dar uma... Não está saindo áudio para mim. Me deem aí um feedback se está saindo áudio, tá, né? Beleza, às vezes pode ser a sua conexão, tá? Eu não sei, tá só iPhone aqui, não tô vendo quem é, mas pelo que o pessoal tá falando, o áudio tá saindo. Valença do Piauí, olha aí, ó, Teresina, tá tudo ok, né? Obrigado, Angélica. Teresina, né? Acho que também tem Picos, Valença, Floriano, que maravilha. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar de um tema que vai ser o teu tema diário de trabalho. Você vai estar comigo na PCPI. É esse o mantra. Estou aqui com o professor Jofferson, estive com o professor Soares, estive com a professora Leide, e hoje eu estou aqui com o professor Jofferson para finalizar esses três encontros, sabendo que eu vou sair daqui hoje já pronto para receber o meu distintivo aqui, como eu mostrei para vocês. 10 anos que eu estou na instituição, 10 anos que eu estou na PCPI, e nós precisamos de sangue novo, nós precisamos de você, entenda. Estamos te aguardando para combater a criminalidade nesse país, para fazer parte de uma das instituições de segurança pública mais conceituadas no dia de hoje no Brasil, não é só no estado do Piauí, não, tá? É no Brasil. A PCPI hoje ela faz história, ela traz projetos novos para serem implantados na segurança pública. E inquérito policial é, como eu disse, um tema que você vai ver constantemente. Então, não é à toa a escolha desse tema, tá? Eu vou trazer algumas experiências desses 10 anos de PCPI, como agente de polícia. Possivelmente esse cargo ele não existirá mais, porque nós teremos aí... Eu sei que vocês querem muita informação, a gente tem muita informação, mas, lógico, isso não dá para dar toda essa informação aqui. Aqui o que você vai ter conosco é uma pontinha do iceberg daquilo que você vai encontrar na preparação dentro da plataforma Soares, tá? Com expertises, com profissionais que são profissionais gabaritados dentro das carreiras policiais, da preparação para carreiras policiais, tá? Pessoas que já têm uma experiência de FGV, que é muito importante, diga-se de passagem. Nós estamos falando de uma banca que está engolindo concursos de carreiras policiais. Ah, mas eu gostava da NUCEP. Nós gostamos da NUCEP. A NUCEP é uma instituição aqui do Estado, só que o secretário de Segurança ele já disse, vai ser FGV, nós precisamos de uma banca a nível nacional para mostrar que esse concurso ele tem credibilidade, não que não tivesse ali na NUCEP, mas a FGV vai trazer uma exigência maior, né, dos seus estudos, e não é à toa. Plataforma Professor Soares vai te trazer essa capacidade de encarar uma prova FGV sem medo. Olha o que eu estou falando, sem medo. Eu tenho certeza que eu estou aqui na noite de hoje, dia 12 de fevereiro de 2025, com os futuros e as futuras policiais civis. E aí a gente veio com a nomenclatura, né? Futuras e futuros oficiais investigadores, que é o que vai acontecer, tá? A gente está falando isso porque nós temos informações muito fidedignas
dessa unificação dos cargos, não teremos mais agente, escrivão, vai ser uma única atribuição, que é a de oficial investigador. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho de inquérito policial, porque, como eu disse para você, é uma temática que vai estar no teu dia a dia. Tá bom? Vai estar no teu dia a dia. Você, delegado, delegada, futura delegada, delegado. Você, futuro oficial investigador, futura oficial investigadora. Você, perita e perito. Todos vocês que estão aqui nessa noite comigo, vocês vão ativamente trabalhar para a produção de inquérito policial, certo? Que é justamente o momento ali onde você tem o crime sendo investigado. Olha que maravilha. Para quem gosta, né? Para quem gosta aí, por exemplo, de séries policiais, você vai estar no dia a dia de uma investigação de crime. É lógico que a gente não quer que o crime aconteça, mas infelizmente acontece. E aí é que entra o inquérito policial. Eu, quando eu entrei lá em 2014, eu estudava inquérito policial, mas eu vim saber o que é um inquérito policial mesmo no momento da prática, da experiência. Então, nós vamos tratar hoje justamente dessa experiência, tá bom? Olha aqui, acho que tem uma pergunta. Eu vou responder as perguntas de vocês ao longo, né, da nossa live. Eu creio que venha a ter muito, né? Ó, esse concurso tem limite de idade para perito, pois já tenho 48 anos. Não tem o nome aqui, né? Tem só o celular. Mas respondendo, ó, Polícia Civil não tem limite de idade, tá? Não, ó, Emerson, pronto, grande Emerson. Não há limite de idade, galera, tá? Até ontem uma colega repórter, né? Brincando, mas ela dizendo sério, acho que eu não tenho mais idade, eu já tenho 38 anos, né? Já não tenho um limite de 35. Muita gente tem essa ideia, não existe limite dentro da Polícia Civil, tá? Não existe. Como há na Polícia Militar de 35 anos, que nós tivemos um acréscimo aí, mais 5 anos, né? Foi para 35 anos. Polícia Civil não tem. Então, Emerson, parte para cima, meu amigo. Ó, você tem expertise para encarar o concurso de perito? Você tem aí, mulher, a possibilidade de encarar futura perita? Vem conosco. Plataforma Professor Soares vai te preparar com uma base. Eu não sou do direito. Isso não importa. Aqui os professores da plataforma Soares vão trabalhar com você toda a parte necessária para você encarar uma prova com questões de direito, que é a prova da FGV. Tá certo? Mas vamos lá para inquérito policial, porque aí o finalzinho, nós vamos aqui trazer o especial, né? A cereja do bolo, que é justamente o que você está esperando, essa preparação rumo à sua aprovação na PCPI para estar comigo e outros grandes profissionais dentro da Polícia Civil do Piauí, né, como oficial investigador, como delegado e delegada, como perito e perita, grandes atribuições que fazem funcionar a Polícia Civil hoje, né? Tá bom? Então vamos lá para o nosso material, todo mundo com material na mão? Tranquilo, né? E como eu disse, eu comecei como vocês, que vão começar ali, né? Verdinhos, vão chegar, vão tatear, vão experimentar. E eu sei o que é estudar para concurso, eu sei o que você está passando, dessa dúvida, essas dúvidas que vocês vão tirar comigo aqui na live. Eu passei por isso, essa jornada de estudo, que é uma jornada que realmente cansa, que muitas vezes gera ansiedade, mas nós estamos aqui, nós aqui da plataforma Soares, estamos com você, mãos dadas até a aprovação. E não é balela não, tá? Não é palavra ao vento, não é nada disso, é verdade. Quem conhece a plataforma Soares e a qualidade, a expertise dos nossos profissionais, dos nossos professores, principalmente para carreiras policiais, aqui você tem pessoas que vivenciam carreiras policiais. Eu sou policial civil, nós temos professoras que são ali policiais penais, professores que são policiais militares, então sabem o quanto realmente é difícil essa jornada de estudo para carreiras policiais. Nós vamos tranquilizar essa tua jornada de estudo, tá? Beleza? Então vamos falar um pouquinho de inquérito policial, tá? Vamos falar um pouquinho de inquérito policial, porque, como eu disse, o inquérito policial, ele faz parte do que nós chamamos de persecução penal, né? O inquérito policial, na verdade, ele é chamado de primeira fase da persecução penal. É justamente o momento em que eu vou ter o crime praticado, e aí vocês estão aqui comigo, voltados para um concurso de carreira policial da Polícia Civil Estadual. Então, o inquérito policial, ele é estritamente, olha o que eu estou falando, são palavrinhas como essa que a FGV, adora. Então, o inquérito policial,
é um tema que está relacionado, e isso está lá na Constituição, tá? Está lá na Constituição, vou colocar aí na tela, o artigo 144 da Constituição, que é um artigo que você vai estudar em constitucional, você vai estudar em penal, em processo penal principalmente, é um artigo que vai trazer a atribuição das polícias, das organizações, né? No caso aí das entidades que cuidam da segurança pública no país. Então você tem Polícia Federal, PRF, antigamente Polícia Ferroviária Federal, você tem as polícias civis dos estados, e o inquérito policial, ele é justamente um procedimento que é de atribuição da polícia judiciária. Às vezes o aluno ele estuda, e aí é o diferencial aqui na plataforma Soares, tá? Você que é aluno, que já tem uma base de direito, ótimo. Você que é aluno, que não é do direito, é formado em física, por exemplo, como o Emerson, acho que colocou aqui que é física, né? Outro que é química, biologia, você vai entender. Ah, professor, mas eu não sou do direito. Você vai entender. Olha o que eu estou dizendo. Você vai entender inquérito policial, mesmo não tendo uma formação no curso de Direito. E vai encarar uma prova da FGV, como eu vou trazer questões aqui, e você vai saber resolver. Porque a plataforma ela te direciona nesse tipo de estudo. Tá? Então, o inquérito policial ele é voltado para a atribuição da polícia judiciária. E aí, a FGV adora isso, tá? Por que, professor, chamar polícia judiciária? Não seria a polícia judiciária, a polícia do TJ, do TRF, do STJ, do STF? Não. Polícia judiciária, porque justamente a polícia civil vai auxiliar, né? Ela auxilia o poder judiciário a cumprir o quê? A cumprir mandados, né? Seja de prisão, seja de busca e apreensão, ok? Então, a gente está falando de um procedimento. Cuidado com isso, o FGV sempre vai te cobrar ali numa questãozinha dizendo que é processo. Você não vai cair nessa, tá? Você não vai cair nessa. Então, muita atenção, muita atenção. Então, é uma primeira fase. É o momento que você vai ter a colheita. Cuidado, não de provas, tá? No inquérito policial, você já vai colocar aí no teu material o seguinte, ó. Não há produção de provas. Olha que maravilha isso aqui. Isso aí é para você levar para a prova, tá? A prova lá no dia da sua aprovação. Tá? Não há produção de provas. O que nós temos aqui, a gente vai ver mais à frente, são elementos de informação. Olha que maravilha. Eu estou aprendendo aqui com o professor Jorge hoje que não tem prova no inquérito policial, porque não é processo. Então, eu não posso falar prova, eu posso falar elemento de informação. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha no conceito, tá? E aos poucos eu vou vendo aqui o que vocês estão perguntando, tá? Ó, licenciatura em História, ó que maravilha, Luciano, também. Eu sou formado em História, licenciatura lá na UEMA, Caxias. O Emerson é formado em Física. Olha que maravilha, né? Licenciatura em História. Então, você vê que a Polícia Civil ela é uma instituição que acolhe várias outras expertises. Isso é bom, galera. Eu tenho colegas que são hoje policiais operacionais e quando você vai ver, ó, formado em nutrição, educação física, direito, matemática, contabilidade. Tinha um colega que trabalhava comigo aqui na Polícia Civil, aqui em Floriano, que era formado em administração de empresa, e o cara era um mega policial. Olha aí, ó, tá aqui, ó. O Pablo, né, administração de empresas, direito e TI, letras por Maria Clara, letras de português. Olha que maravilha, olha como nós estamos precisando de vocês. Porque a Polícia Civil, olha que maravilha, tô dando aqui agora a experiência, tá? A Polícia Civil, ela pega a tua expertise, você que é formado em TI, poxa, ó, vai ser um analista de inteligência, olha que maravilha. Letras, você vai utilizar ali no momento de um relatório que você vai produzir de inteligência. Então, a Polícia Civil, ela não limita aquilo que você já tem de conhecimento. Olha que maravilha. E dentro do inquérito, vocês futuramente vão poder utilizar aquilo que tem de conhecimento, né, de formação, que não é no direito, também dentro do inquérito policial. Então, a Polícia Civil, ela quer diversificar. Ela não quer só aqueles que são formados em direito. Por isso que o concurso dela diz o quê? Nível superior. Se for, por exemplo, para oficial investigador, né? No caso do perito, você vai ter ali o concurso que vai trazer requisitos, né? Áreas específicas. Delegado e delegado de polícia, aí não, aí você tem que ser, né, formado, né, bacharel em direito.
Possivelmente, isso não é certo, tá? Eu estou aqui dizendo um possivelmente, talvez, ninguém vai falar isso, mas a gente vai esperar o edital. Pode ser que não seja agora, exija-se aí 3 anos de prática jurídica, mas isso é só um talvez, a gente está ainda na expectativa. Já sabemos qual é a banca, agora a expectativa é, por exemplo, o cargo de delegado. O delegado se vai ter uma fase, 2 fases, 3 fases, né? Isso daí a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então a Polícia Civil ela tem essa qualidade, né, de utilizar aquilo que você já tem de formação dentro da instituição. Isso é bom demais, porque torna uma instituição, ó, muito polivalente de conhecimento. Por isso que eu amo a Polícia Civil. Eu amo a Polícia Civil. Sou muito, assim, admirador das outras polícias, da polícia, por exemplo, ostensiva, que é a Polícia Militar. Mas 10 anos de Polícia Civil me fizeram realmente ver que eu estou no lugar certo. Eu amo essa instituição, que é a Polícia Civil do Estado do Piauí, porque me possibilita, né, crescer. Olha que maravilha, crescer dentro da profissão, adquirir novos conhecimentos. Então, isso é primordial. Isso é bom. Você não fica limitado, você não fica tolhido. Olha que maravilha. Então, vocês estão no lugar certo. Vocês estão no lugar certo. Plataforma Soares vai te dar essa possibilidade. Tá? Eu quero que vocês saiam aqui dessa live hoje com o coração, ó, calmo, no sentido de não ter terrorismo em relação à prova, porque você vai ser bem preparado, mas com o coração acelerado no sentido da adrenalina já começar a correr, porque logo, logo você vai ter na operação comigo, como nós tivemos hoje aqui na cidade de Floriano, junto com a galera da Draco de Teresina, ostentando o teu distintivo de oficial investigador, tá bom? Então, na tela, você tem o quê? O conceito de inquérito. A gente não tem aqui o intuito de hoje ficar lendo slide, lógico, mas você está vendo aí um conceito que eu acho melhor, tá? E aí eu bato em cima sempre disso, tá? Ó, não vai cair na pegadinha que a FGV ama, dizendo que é processo. Inquérito policial não é processo, é um procedimento administrativo. Professor, olha, eu já estudei isso em administrativo, procedimento administrativo, olha que legal. O inquérito policial é um procedimento. Por isso que eu não tenho no inquérito policial produção de provas. Então você não cai nessa pegadinha da FGV, que ela ama colocar isso nas alternativas. É característica do inquérito policial, produção de provas. Não, porque não é processo, é procedimento, tá? É um procedimento administrativo que, olha essa palavrinha, como é importantíssima, inquisitório. Ou seja, não há contraditório, tá? Nem ampla defesa. Ah, não, professor, eu não sou do direito, eu queria saber o que é isso. Galera, quando eu falo não há contraditório nem ampla defesa, eu estou dizendo o seguinte: o indivíduo, quando ele está ali no inquérito policial sendo investigado, o advogado dele pode acompanhar toda e qualquer diligência, tá? Ele pode acompanhar o interrogatório, o que está sendo produzido, se for documentado. Mas aqui o advogado não vai trabalhar produzindo provas, mostrando para o delegado: ó, delegado, ele não fez isso. Não vai acontecer, porque é um processo inquisitório. A gente vai lembrar lá de Inquisição. Olha aí, ó, o Pablo aí com licenciatura em História. Inquisição. Inquisição mandava, determinava, ninguém contestava, tá? O inquérito policial, ela tem essa natureza inquisitorial. Eu não vou ter produção de provas aqui. Delegado, delegado de polícia, vocês que estão comigo aqui, futuros delegados de polícia, vocês vão instaurar o inquérito e vocês vão comandar as diligências nesse inquérito sem que haja interferência para a produção de provas de uma parte, que é a defesa. Isso não vai existir. Você vai ali diligenciar, vai correr com esse inquérito, final vai relatar o inquérito, vai produzir um documento, que a gente chama de relatório, e vai entregar para o Ministério Público, que futuramente vai denunciar ou não. Mas você já fez o seu trabalho. Eu vou investigar com as minhas expertises, você vai investigar com a sua, né, durante o período ali como oficial investigador, vai ajudar o delegado a fazer esse relatório com as suas diligências e ali ele vai entregar para o Ministério Público. Por isso que ele é inquisitório e o que, ó, preparatório. Olha que maravilha, a gente está aqui, ó, dissecando o conceito. Preparatório por quê? Porque, na verdade, eu estou buscando elementos de informação para entregar, tá? Eu vou entregar um relatório para quem? Para o dono da ação penal, que é o Ministério Público. Tá certo? O Ministério Público é que é o legitimado, que a gente chama, né? Aquele que vai denunciar. Então, daí a gente já tira aquela ideia que é a seguinte: você não vai cair mais nessa pegadinha na prova da FGV, tá?
Delegada e delegado de polícia, eles não arquivam o inquérito. Eu, como delegado, você, como delegada de polícia, você vai simplesmente produzir, tá? Todo o inquérito, todas as diligências necessárias, e simplesmente vai entregar para o Ministério Público. Professor, e se, por exemplo, eu, como delegado de polícia, vi que não teve crime, você termina o inquérito e entrega para o Ministério Público. Você não pode pegar e botar numa gaveta e dizer, não, eu não vou investigar porque não teve crime. Nananina, não, tá? Porque o inquérito, ele é simplesmente uma situação que é indisponível. Não posso, a autoridade policial, eu sou o presidente do inquérito, mas eu não posso arquivar, tá bom? Eu tenho que terminar ele e entregar para o Ministério Público. Então, aí, ó, presidido por quem? Pela autoridade policial. Aqui é um nomezinho que sempre surge, autoridade policial. Quem é a autoridade policial no inquérito policial, hein? É justamente os deltas, né? Que a gente chama de deltas, são os delegados de polícia, as delegadas de polícia. Então, eles são autoridades policiais. E aí vem o conceito dizendo, consiste em um conjunto de diligências, né? Então, eu vou diligenciar, realizada pela polícia investigativa, que é quem? É justamente a instituição que você vai fazer parte, ó, PCPI, é a polícia investigativa, polícia judiciária, objetivando a identificação das fontes de prova, tá? Fontes de prova, não provas, cuidado, e a colheita de elementos de informação, que é o que nós temos. Então, eu vou pegar imagens de câmeras, né, que a gente chama imagem de CFO, que é as câmeras internas. Eu vou pegar, por exemplo, depoimentos, tá bom? Eu posso pegar ali, por exemplo, num local de crime, uma arma de fogo. A gente vai falar mais à frente dos vestígios. Eu posso pegar um tipo de instrumento que é a faca, um local de crime. Então, tudo isso eu não chamo de prova no inquérito, tá bom? Muita atenção para isso. Eu chamo de elementos de informação. Provas eu vou ter somente no processo. Aí eu vou ter contraditório em ampla defesa, tá? Aqui a gente está falando da primeira fase da persecução penal. Segunda fase fica no processo, tá certo? Então, aqui os elementos de informação vão me trazer o quê? A ciência sobre a autoria e sobre a materialidade da infração penal. A fim de quê? De possibilitar que o titular da ação, olha o titular da ação, ó, possa ingressar em juízo. Então, perceba que aqui nós temos um conceito que é um conceito espetacular. Não tem erro, galera, tá? É um conceito que eu gosto muito de utilizar, porque é um conceito completo, tá? A Audacy botou, Audacy, né? A FGV mata. Realmente, a FGV hoje, e é interessante porque tem muita gente que está, né, nessa dúvida, e aí é difícil. Assim, a FGV ela vem fazendo provas de carreira policial e provas de polícia civil. Então, Amazonas, Minas, que nós tivemos há 2 semanas, Rio, São Paulo. Então, isso quer dizer que o padrão FGV está se adequando muito ao padrão que as polícias civis estaduais estão querendo. Então, a escolha da FGV pelo Piauí não é à toa, porque é um padrão de carreira policial. É difícil, é fácil? Isso vai depender do teu nível de estudo. Aqui na plataforma Soares, eu digo para você, vai se tornar menos difícil. Vai se tornar fácil? Fácil nunca vai ser, mas menos difícil, porque você vai ter um direcionamento. Isso eu tenho certeza. Né? Quiçá os aprovados em tribunais, os aprovados aí em outros concursos, não vai ser diferente nas carreiras policiais. Eu, como coordenador, a gente analisa tudo que se projeta para essa sua preparação e eu tenho certeza que você vai estar no lugar certo. Porque, como eu disse, aqui você tem não só a competência profissional de docentes, que já preparam vários candidatos para concurso, mas aqui você tem docentes que são, por exemplo, policiais. Então, sabem como é a preparação direcionada para um concurso de polícia, que é importante, tá bom? Ó, isso aqui eu acho interessante, que dentro do inquérito, dentro do nosso dia a dia, né? Eu sempre falo, você que está aqui esperando um dia dizer assim, amanhã eu vou sentar na minha sala lá na delegacia e vai ser sempre a mesma coisa. Não vai. Por isso que eu falei que o coração você já tem que ter aquela adrenalina, porque todo dia é algo diferente. E isso é que é interessante e apaixonante na Polícia Civil. Que todo dia você vai chegar lá e vai ter ali uma situação que você vai dizer, poxa, foi totalmente diferente de ontem.
Foi totalmente diferente. Eu tenho 10 anos de Polícia Civil, tá? Desde 2014 aí lotado aqui na cidade de Floriano. E não tem um dia que não seja diferente do outro. Toda semana é algo diferente, tá? Dá trabalho? Dá, mas eu lutei para estar aqui, galera. Então eu sabia que não ia ser fácil, mas eu amo isso daqui que eu faço, que é ser policial civil do estado do Piauí, tá? E a adrenalina, ela vicia, e você vai ser viciado também nessa adrenalina. Você vai realmente se apaixonar pela instituição, porque a PCPI, como eu disse hoje, é uma instituição de alto gabarito. É uma polícia civil estadual que tem destaque a nível nacional. Não é brincadeira, não. Eu estou falando aqui porque eu estou trazendo o nosso dia a dia. Então, mesmo no interior do Piauí, mas nós temos atuações aqui com profissionais que, pelo amor de Deus, se estivessem na capital, não fariam feio, porque hoje o interior do Piauí é um interior que está capacitado. E logo, logo vocês vão estar aqui comigo, em Floriano, ou em Oeiras, ou em Picos, ou Parnaíba. Eu tenho certeza disso. Vão estar contribuindo com aquilo que vocês têm de qualidade, né, e expertise aí dentro do trabalho da investigação. Então, o inquérito policial, ele é assim também. Quando você pensa que vai para o rumo A, é um rumo B. E ele é gostoso por isso, porque você vai desenvolvendo a tua capacidade de observação, de interpretação daquilo. É um quebra-cabeça, né? Então, como eu disse, a adrenalina e esse tipo de falta de cotidiano, né, ou, de certa forma, previsão do que vai acontecer, é maravilhoso. Mas o inquérito, a gente não pode fazer de qualquer forma. O inquérito policial ele vai exigir o quê? Ele vai exigir determinados requisitos que mostram o quanto, ele tem essa natureza de preservação. Deixa eu mudar aqui a canetinha para a cor preta, porque aí fica melhor. Pronto. De preservação. Então, por que a função, uma das funções do inquérito é a preservadora? Porque aqui, né, você tem a instauração e, principalmente, cuidado que tem que se ter com essa função preservadora é de evitar que lá na frente o processo penal, tá? Já o processo mesmo, seja um processo injusto, seja um processo que esteja ali, infelizmente, sendo realizado sem as devidas provas. E aí eu trago o exemplo aqui do Luiz Carlos, um rapaz do Rio de Janeiro, que ele já teria sido preso inúmeras vezes, tá? Inúmeras vezes, simplesmente porque o inquérito policial havia sido mal feito, tá? Nós temos várias situações, eu sei que muitos vão até dizer, nós temos um caso no Piauí, e é claro, a gente não pode afirmar que foi algo mal feito, mas você tem que ter a preocupação no sentido de um inquérito policial, quando vai instaurar, quem vai indiciar, quais as diligências vão ser realizadas, se foram realmente realizadas, por quê? Porque aqui a função é preservar o indivíduo. Imaginem vocês se o teu nome, de maneira errada, cai numa situação de inquérito policial. Daqui que você explique, né? Daqui que você explique, e aí eu tinha uma frase da minha avó que ela dizia, daqui que você explique que Frei Damião não é freio de caminhão, aí já se foi o mundo, né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem um inquérito policial instaurado, aquilo ali para a sociedade já é uma condenação. É ou não é? Quem está comigo aí no chat, é ou não é? É. A gente sabe que, infelizmente, acontecem situações, né? Tá bom? Então, o cara já tem levado uns 10 cascudos, exato. Então, pessoal, a gente sabe o quanto o inquérito policial ele tem essa função preservadora. E também tem uma função o quê? Preparatória, tá? Fornece elementos de informação para que o titular da ação penal ingresse, que foi aquilo que nós falamos, ou seja, a Polícia Civil, né, PCPI, os seus delegados, vão produzir o quê? Ao final da investigação, vão produzir relatórios e vão entregar para o Ministério Público. E aí o Ministério Público vai ou não denunciar. Então, muitas vezes, o inquérito policial, ele pode até ser mal feito, tá? Não deve ser mal feito, mas às vezes acontece. Ou algumas situações, em termos estruturais, que acabam gerando, né, uma fundamentação mal feita. Mas sempre bate na mão do Ministério Público. E muitas vezes não se fala do Ministério Público, tá? Porque o Ministério Público é quem denuncia. Tanto é que o inquérito policial, ele tem essa natureza que a gente vai ver mais à frente, né? Que é um
procedimento administrativo dispensável, tá? É um procedimento administrativo dispensável. Ou seja, se o Ministério Público observou que há erros no inquérito, o Ministério Público não denuncia. Pede para serem refeitas diligências. Tá? Então, o inquérito policial, por ser dispensável, ele não necessariamente vincula a atuação do membro do Ministério Público. Olha que interessante isso. Ah, professor, quer dizer que quando o delegado ou delegada de polícia, eles produzem um relatório, aquilo ali não obriga o Ministério Público a denunciar? Não. Mas comprova autoria, materialidade, pode ser que o inquérito verifique que não há indiciamento, porque não há uma autoria e nenhuma materialidade robusta para fazer isso. Então, olha a importância, por mais que é dispensável o inquérito, ele não deixa de ser importante. Que às vezes a palavra indispensável é vista de maneira pejorativa, né? Negativa. Ah, não presta para nada porque é dispensável. Negativo. É extremamente importante, tanto é que é indisponível. O delegado e a delegada tem que ir até o final com o relatório e entregar para o Ministério Público. Então não é assim. Dispensável significa dizer que fica a critério do Ministério Público analisar aquilo e ver se é ou não realmente um relatório que possibilite a denúncia à justiça. Tá certo? Vamos lá? E aqui, olha que importante, a gente trabalha inquérito policial, te trazendo também, a gente falou isso durante as nossas chamadas, né? E muitas perguntas chegam até nós sobre, professor, e se eu tiver uma nulidade no inquérito? Houve uma nulidade no inquérito policial. Houve uma denúncia do Ministério Público. Houve um processo. Será que aquilo ali já anula o processo? Nem sempre. Cuidado com isso. Tá? FGV ama, olha o que eu estou falando, a FGV ama jurisprudência. E eu amo trazer isso nas nossas aulas aqui sobre inquérito. Tá? Nesse momento que a gente está debatendo aqui, essa prática, essa experiência, e lógico, aquilo que os tribunais trazem, porque a FGV ela cobra o que os tribunais, STJ, STF. Então vai ter uma questãozinha, por exemplo, lá dizendo, segundo o STJ, aí está aqui já você comigo verificando isso. Não vai errar. Se tiver um vício no IP, segundo o STJ, então a gente já sabe que para o STJ, uma eventual nulidade não contamina a ação penal superveniente, ou seja, mesmo havendo uma nulidade ali no inquérito, mas isso não quer dizer que vai contaminar. Por quê? Olha de novo a característica. Porque o inquérito policial ele é dispensável. Pode ser que o Ministério Público tenha usado outras situações para poder o quê? Denunciar, né? Realizar a denúncia. Então, o inquérito policial ele não vai contaminar no todo aquela ação penal. Por quê? Olha o que diz o STJ ainda. É uma mera peça informativa, produzida sem o crivo do contraditório. Então, o STJ está dizendo isso daqui. Então, se tiver uma questãozinha lá falando, né, e no enunciado, obrigatoriamente, a FGV vai ter que trazer, segundo entendimento do STJ, havendo nulidade no inquérito policial, não vai contaminar a ação penal futura. Show de bola? Maravilha, né? Olha só, eita, quando você estiver comigo ali, ó, ou aqui, como eu disse, em Floriano, ou em Parnaíba, ou em Teresina, Valença, Oeiras, Picos, quando vocês estiverem no dia a dia policial, e eu me lembro do meu primeiro dia ali no local de crime, ó, cheguei no local de crime, aí tá lá, ó, a arma de fogo, né, tá lá o projétil no chão. Antigamente, não se tinha preocupação quanto à coleta desses elementos de informação. Professor, mas isso nem não é prova, não? Não, tá? Eu estou batendo nessa teclinha porque a FGV ama derrubar o candidato nisso daí, tá? Não é prova, isso aqui são elementos informativos, elementos de informação. Então, o que eu vou fazer? Antigamente, eu pegava, jogava dentro de uma sacola e levava para periciar. E às vezes nem havia perícia. Hoje não. Hoje, necessariamente, você tem que fazer uma coleta, né, baseada na chamada cadeia de custódia, tá bom? Hoje você tem a necessidade de todo e qualquer elemento informativo que for encontrado, você o quê? Classificar aquele elemento, colocar o nome de quem
coletou, de quem transportou, de quem descartou, quem recebeu. A cadeia de custódia hoje, ela é algo importantíssimo, tá? Cadeia de custódia, ela faz parte de todo o procedimento legal e se não for cumprida um requisito que seja, eu já tenho a possibilidade de tudo ser anulado. Aí sim eu vou ter uma nulidade, tá bom? Então aqui a gente está falando de elementos de informação. Você, futura perita, futuro perito, vocês vão trabalhar muito com isso. A gente está falando aqui do perito o quê? De local de crime. Aqui nós temos, por exemplo, em Floriano, uma equipe competentíssima, auxiliando demais aqui as nossas investigações, porque sem perícia hoje não existe polícia civil. Polícia científica hoje é uma polícia extremamente qualificada. É o que resolve e que auxilia na resolução de vários crimes. Tá bom? Por isso que nós estamos dando aí essa ênfase realmente na importância que tem que ser dada à perita, ao perito, esses profissionais. E a gente está falando do perito tanto de campo, que é aquele perito que vai no local de crime, como vocês estão vendo aí na tela, ó, faz a coleta ali da arma, analisa ali o vestígio, que é o projétil de arma de fogo, um crânio que foi encontrado, assim como o médico perito, que é aquele que está ali no Instituto Médico Legal. Tá? Então, eles são peritos. E, no caso, vocês logo serão peritos oficiais. Amém? Eu ouvi um amém. Né? Então, aqui a gente está falando de elementos informativos. Tem contraditório e ampla defesa aqui nesse momento? Não. Aqui você tem apenas elementos informativos que vão ser colhidos e que vão ser entregues futuramente à justiça, porque lá, aí sim, você vai ter provas. Então, aqui, ó, é na primeira fase, tá? É na primeira fase, que é justamente no IP. Aqui não. Aqui já é na segunda fase. Aí a gente está falando em processo. Tá? Então, quando eu falo em provas, eu estou falando o quê? Em contraditório e ampla defesa, o advogado de defesa buscando um outro meio de produção de provas. Tá bom? Então, aqui não. Aqui você tem um magistrado ali fazendo o controle dessa produção de provas. Então, há o contraditório e ampla defesa. Tá bom? Beleza? Maravilha. E aqui eu trouxe as características, já que a gente está falando de concurso público, um concurso público sem mnemônico, né? O famoso bizu, né? Que a galera chama, é o bizu. Então, o inquérito policial você não vai esquecer mais, é idoso. Professor, mas o que é isso? Idoso. Como é que é? É para você lembrar o mnemônico. Agora, cuidado, você não pode basear o teu estudo em mnemônicos, né? Nessas frases, não. Essas frases são apenas o quê? Para te relembrar no dia da prova. Então, você vai lembrar, ó, características do inquérito. É idoso. O inquérito é idoso. Por quê? Porque ele é escrito. Isso daqui até já está mudando, tá? Porque hoje tudo é digitalizado. Até o inquérito hoje ele já é feito ali. Né? Hoje, por exemplo, você tem dentro da Polícia Civil o PPE, né? Que é justamente essa plataforma onde você tem os procedimentos específicos, né, policiais. O PPE é justamente para isso, para você já fazer ali o inquérito policial, o flagrante. Hoje, cada vez menos papel, cada vez mais tecnologia. Galera que é aí do TI sabe o que eu estou falando, né? A importância da digitalização hoje, porque esses dados eles são mais preservados do que nos papéis que antigamente se perdiam aí com o tempo, tá? Então hoje, mas continua sendo escrito, tá? Escrito, gravado, filmado, qualquer ato dentro do inquérito policial importante que a autoridade policial, com os seus agentes, eles filmem aquilo, formalizem, porque depois, para não dizer que houve um abuso de autoridade, para não dizer que houve uma tortura, tá bom? Ele é inquisitivo? É. Significa dizer o quê? Que ele é inquisitivo. Não há, tá? Eu vou puxar aqui a setinha, ó. Não há, como nós já falamos, contraditório ou ampla defesa, tá bom? Não há. Para o professor, eu vejo advogado na delegacia, beleza, ele vai acompanhar o cliente dele, ele não está ali produzindo prova. Ele pode acompanhar, ele pode até fazer quesitação, né? Questionamentos ao próprio cliente, mas aquilo ali não é prova, galera, tá? Ele é dispensável? É dispensável, mas não é, cuidado, significa dizer o seguinte, tá? Ó, eu vou até usar aqui o id inquisitivo, vou até puxar uma outra setinha,
e você acrescenta aí no material, porque ele é o quê? Ele é indisponível, tá? Ele é indisponível. Significa dizer, eu vou puxar, ó, deltas não arquivam inquéritos policiais, tá? Os delegados não arquivam inquéritos policiais. Não só os delegados, né, mas o próprio Ministério Público não arquiva. A gente sabe que ele tem que solicitar ao Poder Judiciário esse arquivamento, tá bom? Então acrescenta aí no ID inquisitivo, né, de idoso, inquisitivo e indisponível. É oficial, lógico, né, porque tem que ser feito por delegados de polícia, né, concursados, né? Então os delegados eles são aqueles é a autoridade policial, na verdade, tá? É sigiloso, mas aí você tem que tomar cuidado com uma súmula que despenca na prova da FGV, que é a súmula vinculante 14, tá? A súmula vinculante 14, ela fala justamente do advogado. O advogado ele vai ter acesso, tá? Acesso irrestrito a tudo que já estiver o quê? Documentado. Então, tudo que está no inquérito policial que já está documentado, o advogado vai ter acesso. Ele não vai poder ter acesso àqueles atos que ainda estão sendo o quê? Diligências. Estão sendo realizados. Aí não. Mas a súmula 14, cuidado com ela. Não é à toa. Súmula vinculante 14, leitura obrigatória. Tá bom? E é oficioso. Ou seja, como eu disse, ó, esse oficioso aqui, ó, cabe aqui também, tá? Por quê? Porque o inquérito policial, ele pode ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia, tá? Então, ele pode ser, sim, de ofício. O que é que significa isso, professor? Eu não sou do direito. Significa dizer que o delegado de polícia, quando toma conhecimento de um crime, que é de ação penal pública incondicionada, ele tem a obrigação de instaurar aquele inquérito, tá bom? E crime de ação penal pública, em si, incondicionado, eu não tenho como dizer, não, eu não vou, né, atuar, eu não vou instaurar o inquérito. Não, pelo contrário, ele tem que atuar, ele tem que instaurar inquérito. Tá certo? Beleza? E a presidência do IP? Aí vem um questionamento que sempre me faz, e a FGV já cobrou na prova. Vou mostrar para vocês nas questões. Vocês já viram aí. Tá? Professor, você falou que a presidência do IP é dos deltas, né? Ou seja, dos delegados, das delegadas de polícia, vocês futuramente aqui conosco, preparando para isso. A presidência do inquérito policial é de delegados de polícia, são autoridades policiais. Mas será que a PM, a Polícia Militar, ela pode presidir inquérito? Dúvida, né? Será que a PRF pode presidir inquérito? E aí? Porque a gente sabe que a Polícia Civil pode, não é isso? Ok. No caso, os delegados de Polícia Civil. A gente sabe que a Polícia Federal também pode, porque é a Polícia Judiciária Federal, não é isso? A PF é uma polícia judiciária, só que a nível federal. Polícia Civil, Polícia Estadual, né, é uma polícia judiciária a nível estadual. Então a PF também, ok, pode. Olha aqui é minha equipe de Floriano, aqui é em Floriano, a galera aí, ó, alguns já estão. Um doce para quem encontrar o professor Jorge aí, tá? Tem a Catrina aqui, ó, fera de Teresina também. Catrina faz parte lá da DENARC, né? Fera. Nós tivemos aqui uma operação e essa galera de Teresina veio para cá com a Catrina aqui, que faz parte também da atuação policial e está esperando vocês para trabalhar. Olha que interessante. Quem aí, por exemplo, é da veterinária, pode fazer o concurso, se não quiser fazer para perícia, né? Mas pode fazer o concurso para oficial investigador e trabalhar o quê? Com os cães farejadores, né? Então, show de bola. Dá para fazer isso, né? Dá para utilizar a tua expertise de conhecimento de animais para trabalhar ali, né, com os cães que auxiliam também muito. Então, dessa foto aí, né, poucos ainda continuam porque são de Floriano. Mas onde é que está o professor Jobs aí? Será que alguém consegue achar, né? Olha aí, ó, caso de nulidade, professor, APC em casos públicos, referentes à entidade pública, que não esteja associada a um processo administrativo interno. Faz investigação? Boa pergunta, viu? Boa pergunta, deixa eu voltar aqui.
Deixa eu ver aqui. Caroline, né, Caroline? Professor APC, em casos públicos referentes a uma entidade pública que não esteja associada a um processo administrativo interno, faz investigação? Pode fazer sim, viu, Caroline? Pode fazer sim. Dá para fazer isso, né? Cadê mais aqui? Pode, visto que são autoridades. Achei, maravilha. Achei, né? Balacava, né, Pablo? Rapaz, a galera tá boa aqui. Encontraram o professor Jorson, né? Tá ali, ó. Aqui, a gente tá. Mas é incrível, né? Até de balaclava os meus alunos acham. Não sei que mágica é essa, né? Mas a gente atua aí já há 10 anos. Às vezes o aluno diz: ah, professor, eu quase não lhe vejo. É porque às vezes ou a gente está assim, desse jeito que você está vendo aí na foto, ou nós estamos cada vez mais trabalhando com inteligência. A Polícia Civil trabalha muito com inteligência, então tem análise de inteligência, como eu falei, a galera que é de TI aí, que quer entrar na instituição, vai ser bem acolhido, vai ser utilizada a tua expertise, você não vai deixar de trabalhar com TI, na verdade, a tua expertise vai ser um ganho para a Polícia Civil, tá? Você que trabalha aí como nutricionista, a tua expertise vai ser utilizada também, até para os colegas em si de trabalho. Então, todo profissional que quer entrar na PCPI não vai deixar de, por exemplo, fazer as suas coisas com as suas expertises, porque isso vai alimentar a instituição, tá bom? Isso vai alimentar a instituição, beleza? Então, acharam aí o professor, né? E a pergunta, PM pode instaurar inquérito? PRF? E a resposta é não, tá? Mas, professor, eu vi que o STF, isso está caindo direto na FGV, eu vi que o STF falou que não é inconstitucional se a PRF e se a PM, por exemplo, produzirem TCOs, os termos circunstanciados de ocorrência. E você está certo. O STF disse que essas instituições, Polícia Militar, PRF, poderão produzir TCOs, tá? Termos circunstanciados de ocorrência. Não é inquérito policial. Os TCOs estão associados ao quê? Infrações de menor potencial ofensivo. E como a PM e a Polícia Rodoviária Federal, que são polícias ostensivas, estão muitas vezes próximas da sociedade, o STF entendeu que aquilo ali era uma forma até de agilizar as investigações futuras. Já pensou você no interiorzão, que não tem uma delegacia, ter que ir até uma outra cidade para registrar um BO? Eu entendo também da mesma forma. Dá para você sim. Muitos falaram em usurpação de atribuição. Eu entendo que não, porque quanto mais a sociedade estiver próxima daqueles que podem dar uma resolução ao que ela tem ali de fato, melhor ainda. Tá? Mas cuidado, não é presidir inquérito. PM não preside inquérito, PRF não preside inquérito. Tá? Você tem aqui possibilidade de produção de TCOs. E, posteriormente, a entrega à Polícia Civil e a Civil dá continuidade. Tá bom? Beleza? Qual o significado do termo polícia? A gente já falou aqui da polícia ostensiva, da polícia judiciária, e aí não precisa a gente repetir, tá bom? Aqui eu falei da instauração do IP, por que eu estou tratando de alguns temas e outros não? Porque esses são aqueles que a FGV, ela ama, despenca. Isso aqui, ó, despenca na prova, tá? Então, ó, de ofício, aqui é início de inquérito, tá? Isso aqui a gente está falando que pode dar início ao inquérito policial. Como eu disse, o delegado ele pode, de maneira oficiosa, ou seja, através de um ofício, ou como nós chamamos de portaria, instaurar o inquérito policial. Então, ó, ela pode se iniciar através de um ofício, pelo delegado e pela delegada de polícia, por requisição do MP, por requerimento do ofendido, tá? Aqui é aquele tipo de ação penal pública, o quê? Condicionada, né? Condicionada. Opa, deixa eu apagar aqui. Condicionada. Ao quê? A representação. Tá bom? A representação. Pode ser através da notícia oferecida por qualquer do povo. Tá lá o cara, passou por um local, viu um corpo. Opa, ligou para a delegacia e disse: ó, encontrei um corpo aqui. Então, ali você tem também a possibilidade de instauração. E auto de prisão em flagrante delito. Tá certo? No caso do auto de prisão em flagrante delito, nós chamamos aí de notícia
notícia crimes, tá? Coercitiva. Olha que maravilha. Coercitiva, tá? É um nome específico. Tem aquela denúncia anônima. Professor, e denúncia anônima? Já instaura inquérito? E aí? Essa pergunta, será que denúncia anônima já instaura inquérito? Tá? Então aqui, ó, a ação penal pública condicionada, ela necessariamente precisa do ofendido ou do procurador para ir lá e, ó, provocar, tá? Por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, crime de ameaça, são crimes que eu preciso o quê? De um empurrãozinho, pum, start. Aí vai lá e inicia o inquérito. Já também os de iniciativa privada, do mesmo jeito, ó, preciso da vítima, no caso aqui a gente chama de requerimento da vítima do procurador. Tá bom? Tranquilo? E aí vem aquela pergunta que eu falei, e a denúncia anônima, professor? A denúncia anônima automaticamente instaura inquérito? Não, tá? Quando eu tenho a denúncia anônima, você vai anotar aí no teu material, ó, a denúncia anônima, que é chamada de quê? De notícia, tá? Aqui tá notícia, mas é notícia, tá? Notícia crimes inqualificada, tá bom? O que que eu tenho? Quando eu, por exemplo, eu sou responsável na delegacia, trazendo para a experiência de novo, ó, eu sou responsável na delegacia por receber as denúncias anônimas. Eu já encaminho para o delegado já pode, por exemplo, instaurar inquérito? Não. Ele vai fazer o quê? Ele vai instaurar o que a gente chama aqui, ó, de VPI. VPI. O que que significa, professor? Verificação da procedência da informação. Os colegas da investigação vão para campo ver se aquilo ali procede. Olha que você não vai esquecer mais. Ah, o professor Jorge falou que se tiver denúncia anônima, a gente divulga, hoje a internet facilita muito, divulga o link do formulário de denúncia anônima. Aí eu recebo, repasso para o delegado, ele convoca os colegas, uma ordem de missão, diz, olha, verifiquem se isso daqui procede. Verificação da procedência de informação, famosa VPI. Se procedeu, beleza, instaura inquérito. Se for um crime de ação penal pública incondicionada. Veio uma denúncia de tráfico de drogas numa casa tal. Os colegas foram para campo, verificaram que ali realmente é uma boca de fumo. O delegado ali verificou que tem tráfico, então ele instaura um inquérito, né, e possivelmente vai pedir prisão, busca. É assim que funciona, tá bom? Aqui é algo interessante, caiu na prova do Amazonas, tá? FGV que fez, Polícia Civil do Amazonas, sobre as Fishing Expeditions, tá? Ou no português, pescaria, olha isso, probatória, tá? Tem uns que chamam até de predatória, né? Que é o quê? Eu vou lá na casa e simplesmente instauro o inquérito policial através de uma situação que é ilegal. Ou seja, eu vou sem mandado, acho drogas, acho armas, tá? E simplesmente instauro inquérito com isso. Não, tá? Porque isso pode gerar um abuso de autoridade, tá? Então, muito cuidado. Eu não posso entrar numa casa e ali ter um flagrante, mas eu não entrei sem mandado, então é ilegal. E aí eu pego e instauro inquérito a partir daquele flagrante. Negativo, tá? Pode você ali incorrer em abuso de autoridade, tá? Aqui eu trouxe, é lógico, a gente tem várias diligências dentro do artigo 6º, que é um artigo importante para você ler, mas não vai dar tempo aqui, lógico, na preparação mais aprofundada você vai ver conosco. Mas aqui eu trouxe algo importante, que é o local de crime. E o local de crime que você encontra, muitas vezes, é esse, ó. É a galera, né, da curiosidade, e trazendo aí a prática, o normal, a regra seria essa, tá? Todo mundo isolado, ó. O cara aqui, ó, tá à morte. O cara aqui, ó, fichinha isolada. A PM, por exemplo, hoje aqui faz muito isso conosco, tá? Eles sabem isolar o local de crime, seguram para o perito, você, futura perita, futuro perito, ir lá no local de crime, fotografar, registrar, fazer as medições necessárias, o croquis, tá? O croquis é esse desenhozinho aqui, a PRF já é acostumada a fazer, ó. Local de crime, acidente, aí bota onde estava o corpo, onde estava a moto, o que o carro, o movimento. Isso aqui a gente chama de dinâmica, né? Então, isso aqui é o chamado croquis.
nomezinho engraçado, né? Croquis. É um desenho, aquele desenho que a gente fazia às vezes da nossa casa, do nosso quarto. Mas, infelizmente, aqui é um erro, né? Aqui é um erro absurdo, que é a falta de isolamento em local de crime. Isso aí acaba gerando várias complicações dentro do inquérito policial. Nós já vivenciamos isso, chegar no local de crime, tinha tanta gente que o que você menos via era o corpo da pessoa, e as pessoas pisando em cima de sangue, pisando em cima da pessoa. Era uma loucura, meu amigo. Às vezes você tem que prender o cara por desacato, porque ele quer tirar foto para botar no WhatsApp. Então, a complicação enorme, tá? É uma complicação enorme. A Caroline perguntou, né? Não, mas o delegado pode fazer a averiguação. Deixa eu ver aqui, cadê? Professor, como funcionaria uma situação a equipe porta de drone? Seria abuso de autoridade? Ó, isso daí é algo interessante, a pergunta da Caroline aqui, né? Como funcionaria uma situação a equipe portar drone? Acho que é portar drone, né? Seria abuso de autoridade? Depende do caso concreto, né, Carolina? Porque a questão do drone, né, pode ser que seja entendido como invasão de privacidade. Tivemos até uma decisão agora nessa semana a respeito de uma câmera que foi colocada e que pegou os caras traficando, né? O desembargador entendeu que aquela câmera tinha sido colocada de maneira ilegal, irregular. Então, as provas ali foram todas nulas por isso. Aí vai caso a caso, né? Tá bom? Ah, tem aqui, ó. Amanhã a gente vai ter um aula especial com o professor Soares. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Professor Soares, tá? Além dessas 3 aulas que vocês tiveram aí, né, com ele lá de estatuto, professora Leide, português e interpretação, e comigo hoje aqui em inquérito, amanhã, anota aí, ó, pega o papel, caneta e anota, ó, você vai ter o lançamento do curso, tá? E o melhor de tudo, o professor Soares, segundo aqui, a galera enlouqueceu. Mas positivamente para vocês, tá? Ele vai trazer ofertas imperdíveis, cara, tá? Não perca essa oportunidade amanhã, tá bom? O horário, Angélica, você tem como trazer para mim o horário? Vai ser no mesmo horário? Deixa eu ver aqui. Ah, pronto. A Angélica falou que vai mandar no grupo para vocês o horário. Então, ó, expectativa, não saiam do grupo, não esqueçam, possivelmente no mesmo horário. Amanhã é o dia D, tá? O dia de vocês realmente determinados e determinados estarem junto conosco nessa jornada rumo à aprovação, tá bom? Vamos aí agilizar para a gente finalizar aqui aquilo que é importante de inquérito policial, que é, por exemplo, o período ou prazo, né? Muita gente esquece dos prazos do inquérito policial e aí vem o CPP, que é o Código de Processo Penal lá no artigo 10 e diz: o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Opa, isso aqui é a regra, tá? Isso aqui é a regra, mas 10 dias depende se o indiciado tiver sido preso, tá? Ou preso em flagrante ou preso preventivamente. Então, ele estando preso, e aí preza-se pela liberdade, o prazo ele é menor, 10 dias, tá bom? Contados a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Então, eu prendi, como hoje nós prendemos um cara, né? Cumprimos um mandado hoje, prendemos o cara. Então, a partir de hoje, 10 dias, tá? Agora, se ele estiver solto, opa, tá aqui, ó, 30 dias. Então, aqui você tem 30 dias se ele estiver solto, tá? Beleza? Então, muito cuidado. Aí vem o parágrafo 3º e diz: quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão marcadas no prazo pelo juiz. Que é aquela situação de postergação de prazo, né? Tá bom? Agora tem outros prazos, tá aí, ó. Justiça Federal, 15 dias mais 15 dias que podem ser prorrogados, né? Se tiver preso, 30 dias se ele tiver solto. Ah, mas se for um crime da lei de drogas, 30 dias mais 30 dias se tiver preso, 90 dias se ele tiver. Contra a economia popular, por exemplo, eu fui lá e batizei gasolina, né? Ou estou cobrando determinada tabela que é o legal, 10 dias preso ou solto. Interessante que esse tipo de crime aqui, ó, a FGV já cobrou, tá? Tanto preso quanto o indivíduo solto, tá?
tanto o indivíduo preso quanto ele solto. E, por último, o inquérito policial militar, que é um outro tipo de inquérito, né, relacionado à justiça militar, relacionado à investigação de crimes militares próprios, 20 dias solto, 40 dias mais 20 prorrogáveis se ele estiver preso, tá bom? Arquivamento de inquérito, aqui é um ponto que eu sempre gosto de gerar aquela atenção do aluno e da aluna, porque FGV ama, e eu trabalho com a FGV não só em concursos, mas em OAB, e a FGV, quanto ao tema arquivamento, ela ama. E veio uma dúvida, por quê? Porque nós tivemos com o pacote anticrime, nós tivemos uma modificação, nós tivemos um outro artigo 28 do CPP. Cuidado, tá? Esse artigo 28 do pacote anticrime, ele está o quê? Ele está suspenso. Que é aquele que diz o quê? Que o Ministério Público pode arquivar inquérito. Nananina, não. Isso está suspenso. Uma liminar do STF, ministro Fux, suspendeu isso, tá? Por enquanto, o Ministério Público não arquiva inquérito. Vou repetir. Por enquanto, o Ministério Público não arquiva inquérito. Tranquilo? Beleza? O que é que nós temos hoje, então, professor? Você tem o artigo 28 antigo, tá? Pré-pacote anticrime. Esse é que está em vigência. E o que é que acontece nesse artigo 28? Olha como é que funciona. Ministério Público, ele solicita o arquivamento ao Poder Judiciário, tá? E o Poder Judiciário é que vai ele, sim ou não, arquivar se ele concordar. Então você não vai mais cair nessa pegadinha. Fala que o Ministério Público arquiva? Não. Fala que o delegado de polícia arquiva? Não. E o defensor arquiva? Não. Somente o juiz. Combinado? A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Está aí no artigo 17. E tem uma súmula que diz arquivado o inquérito policial por despacho do juiz. Não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Tá? Então, a súmula 524 do STF até diz que o promotor requer. Show de bola? Maravilha, né? Maravilha. E aqui, a gente não vai fazer essa leitura, mas eu de arquivamento. Então, você vai dar uma olhadinha nessa tabela para verificar quais são aqueles motivos que podem ou não gerar um desarquivamento. Então, professor, e pode desarquivar? Pode. Desde que esteja aqui elencado nessa tabelinha aí, que é uma tabela, ó, daqui, e que vai te fazer ganhar questões na hora da prova, tá? Então, a tabela que você necessariamente tem que dar uma estudada. Professor, o Ministério Público pode iniciar um inquérito? Na verdade, boa pergunta, viu? Aqui não tem dizendo, né? E a PC faz inquérito sobre a PM? A Maria Clara perguntou aqui. Maria Clara, a PC, na verdade, pode fazer um inquérito que tenha algo relacionado à polícia militar, desde que um policial militar pratique um crime militar impróprio. Por exemplo, policial militar participou de um roubo, participou de um furto, matou alguém, aí a Polícia Civil ela vai instaurar inquérito, sim. Não em relação a um crime militar próprio, porque aí só a Justiça Militar pode fazer isso. Tá certo? Pergunta aqui do Del, né? Professor, o Ministério Público pode iniciar um inquérito? Na verdade, o Ministério Público ele tem um chamado que é PIC, tá? Procedimento de Investigação Criminal, ok? O famoso PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Ele pode, sim, e já está fazendo isso, tanto é que vocês acompanham as atuações da GAECO. A GAECO, e até tem, às vezes, uma rusgazinha com a Polícia Civil, porque a GAECO funcionaria como uma forma de investigação. E o STF já entendeu, tá, galera? O Ministério Público pode investigar, ele tem poder investigativo, não é inconstitucional. Por isso que ele pode, sim. Não é à toa que tem aquela natureza do inquérito policial de ser o quê? Dispensável, né? O Ministério Público, se tiver elementos de autoria e materialidade, ele mesmo já pode ali denunciar sem precisar de inquérito, tá bom? Caroline, professor, mas como funciona a questão do prazo do IP no caso de envenenamento das crianças da cidade de Parnaíba? A senhora ficou presa em um período maior, sendo que o inquérito já...
Temos esses tipos de problemas, né, Caroline? Na prática, e aí é interessante a Caroline perguntar, porque você, quando vai para a prova, você não pode olhar a prática. Eu sempre falo isso para os alunos. A prova da FGV te cobra aquilo que está na lei. O que a lei diz, Caroline? 10 dias, né? Então são 10 dias preso. 30 dias solto. Ah, mas eu vi num caso prático. Beleza, isso daí fica para o teu conhecimento fora da prova. No dia da prova, você vai lembrar dos prazos que são regras. 10, preso. 30, solto. E aqueles prazos outros especiais. O que acontece fora disso, fica só para teu conhecimento, mas você não leva isso para a prova. Tá bom? Mas é lógico que na prática não deveria ser assim, mas acontece. Infelizmente. Tá bom? Estudar de forma técnica, maravilha. É porque o senhor é moita, só vive Show de bola. Vamos agilizar aqui, vamos agilizar. Quem tiver mais alguma dúvida, tá? A gente vai tirando. Vamos para cima, vamos para cima. Voltando aqui para o material, ó. Atuação do juiz das garantias, para a gente finalizar aí para as questões, tá? Atuação do juiz das garantias. Eu trouxe, por quê? Porque você tem que entender que hoje existe, dentro do inquérito policial, lembra que eu falei lá que a persecução penal, ó, a persecução penal, isso aqui a gente vai chamar de persecução penal, tá? Ela é feita do inquérito, que é a primeira fase, e do processo, que é a segunda fase. Não é isso? Falamos isso? No inquérito policial, você vai ter um juiz, que é o juiz das ou de garantias. Você que escolhe aí, né? Juiz de garantias. O que é o juiz das garantias? É aquele que vai acompanhar todo o inquérito policial. O delegado precisa de um mandado de prisão, vai ser o juiz das garantias que vai ceder. O mandado de busca, juiz das garantias. Uma prisão, juiz das garantias vai analisar. Por que o juiz das garantias surgiu? Para evitar que o juiz do processo seja o mesmo que participa do inquérito. Tá? No processo, é um outro juiz. É um outro juiz. Tá bom? Ele não vai ter contato com o inquérito policial. Por isso que o juiz das garantias, ele atua até onde? Durante a investigação, até o oferecimento da denúncia. Isso aqui é questão de prova. Isso aqui é a famosa QP. Anota aí, olha o que eu estou dizendo. QP, questão de prova. Está lá da FGV cobrando sobre o juiz das garantias. Você vai sempre lembrar. O juiz das garantias, ele só funcionará até o oferecimento da denúncia. O Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz das garantias disse, agora eu vou sair de campo, né? Vai lá para a beira do gramado, fala com o juiz da instrução, o juiz da instrução entra no campo. Esdrúxulamente é esse o exemplo, para você lembrar. Então, o juiz das garantias, né, pendura as chuteiras quando? No oferecimento da denúncia. Quem recebe a denúncia é o juiz da instrução. Tá? É uma forma de isentar esse juiz da instrução do que aconteceu no inquérito, para que ele não fique ali, de certa maneira, né, já determinado, porque já teve o contato anterior com os fatos. Tranquilo? Beleza? Quem é que ainda está aqui comigo? Eu tenho certeza que aqui são pessoas determinadas que ainda estão comigo e estão interagindo, né? Ó, a Caroline, isso, no meu caso, que sou bióloga, para associar bem o que será cobrado. Maravilha. Maravilha. Disponha, Caroline. Pergunte, pode perguntar. Tá bom? Vamos lá? Vamos para cima? Vamos para as questões? São poucas questões e a gente vai trazer aqui aquilo que você quer, né? Como essa questão ela pode ser trabalhada. Então tá aí, ó. Assinale a alternativa incorreta, ó. Assinale a alternativa incorreta. Deixa eu ver se aqui não tem alguma mensagem da galera aqui da produção. Tem não, tá tudo tranquilo. Assinale a alternativa incorreta. A NUCEP gostava muito disso, né? Assinale a alternativa incorreta. Mas a FGV de vez em quando traz questõezinhas assim, tá? Então, muito cuidado. Você já assinala logo, ó, dizendo o comando da questão. Qual é o comando da questão? Ele quer a incorreta. Porque senão você às vezes vê uma questão correta, e aí o que acontece? Erra, né? Porque marcou a correta. Então, vamos lá. É cabível o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos de inquérito policial aos familiares das vítimas, por meio de seus advogados ou defensores públicos. Ó,
aqui você tem o que traz a súmula vinculante número 14, tá? Os advogados terão acesso, é sempre lembrar dessa palavrinha, ó, a tudo que já está o quê? Documentado. Beleza? Então aqui a alternativa está correta. Eu não quero a correta, eu quero a errada. Declinada a competência do feito para a Justiça Estadual, não cabe à PF prosseguir nas investigações. Maravilha. Se é Justiça Estadual, é o quê? Polícia Civil do Piauí, por exemplo. É PCPI. Tá bom? Justiça Estadual, Polícia Judiciária Estadual. Tá? É legal o compartilhamento com a Controladoria Geral da União de informações coletadas em inquérito em que se apura suposta prática de crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Perfeito, tá? Isso aqui é o que a gente chama de compartilhamento de, é errado dizer provas, tá? De elementos de informação. Então tá correto. Até a questão alternativa, ela tá corretinha. Informações coletadas. Letra D. São inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos. É o que a gente chama aqui, na prática, de código hash, tá? Aí eu trabalho já com isso há mais de 8 anos, né? Na análise de inteligência, a gente trabalha justamente com essa produção de relatórios e tudo que a gente coleta é a cadeia de custódia, galera, tá? Aqui é o que a gente chama de cadeia de custódia. Quando se trata de provas digitais ou elementos de informação digital, a gente tem que lembrar que tudo que eu estou colhendo, eu tenho que comprovar que aquela colheita foi feita corretamente, cadeia de custódia. Então a gente, por exemplo, tem que gerar o código hash, para que lá na frente aquela mesma forma procedimental possa ser realizada pela defesa. Integridade, autenticidade, confiabilidade dos elementos. Tá bom? Corretíssimo. E por último, a letra E, é inconstitucional a prerrogativa conferida à PRF, olha aí o que eu falei, ó a questãozinha, de lavrar termo circunstanciado de ocorrência. E aí? Incorreto, né? Nós falamos aqui que a PRF, ela pode sim, tá? PM, PRF e olha só o que eu estou dizendo, daqui a pouco até a GCM vai poder fazer, olha o que eu estou dizendo. Olha o que eu estou falando, daqui a pouco até a GCM vai poder lavrar termo circunstanciado de ocorrência. Não é inquérito, tá? Não é presidir inquérito, tá bom? Vamos para a segunda? Segunda questão aí na tela. Vamos lá. E eu trouxe aí a FGV PC Amazonas, investigador e escrivão. No que diz respeito ao inquérito policial, nos termos do Código de Processo Penal, julgue as assertivas a seguir. Estilo FGV também. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciada. E aí, tá correto? Essa primeira alternativa aí, tá correta? Afirmação, aliás. O que vocês acham? O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. E aí, pessoal? Tá correto ou não tá? Tá correto, né? Tá correto. Aqui você vai trazer o seguinte, ó. E aí eu já dou a fundamentação, tá? Você vai colocar aí a fundamentação, que é o artigo 5º, tá? Artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Tá bom? Por quê? Porque é uma ação pública, mas depende de representação. Lembra que eu falei do start, do pontapé inicial? O inquérito só pode começar a partir disso, ok? 2. Aí aqui eu já vou eliminando, ó. Então, a letra D aqui já cai fora, né? Letra D aí, ó, já cai fora, porque já não tem a 1. Aí vai ficar... Aqui é uma forma até de entender como a FGV trabalha as questões. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. E esta, VPI, olha aqui, ó, verificação da procedência da informação, mandar instaurar inquérito. Você vê que ele falou, denúncia anônima, VPI, aí eu posso instaurar inquérito, tá? Isso aí está no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal.
Então, a 2 também está. Então, vamos lá, ó, verdadeira, verdadeira. Então, vamos lá. A já vai embora. Vou botar em cima, ó. A já vai embora, né? Aliás, perdão. Por que eu tirei a? Não, ainda tá valendo. Tá valendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui. A borracha. Ainda não vou tirar, não. Tá valendo. A 2 está dentro. Vamos lá para 3. Nos crimes de ação privada, lembra lá que eu falei? Crimes contra a honra. A autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la verdadeira, tá? Aí sim a A vai embora, ó, porque não tem a 3. E aí você coloca também artigo 5º, tá bom? Artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. E aí vem a última afirmação. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Nessa época aqui, isso daqui podia, tá? Isso daqui podia. Requisição da autoridade judiciária. Hoje em dia não pode. Mas na época desse concurso, aqui você tem essa... Porque isso daqui está na lei, tá? Isso daí tem que ser retirado, né? Mas como a Caroline falou aqui, a pergunta da prática e daquilo que a prova cobra. Acerca da instauração do inquérito, você vai ver justamente esse texto aí. É o artigo 5º caput do CPP. Fala ainda do juiz. Mas na prática, o juiz ele não pode solicitar a instauração de inquérito. Hoje não. Mas na lei está lá. Então a FGV cobrou o quê? A lei. Tá bom? Então a alternativa correta aí é a letra B de bola. Tá bom? 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Tá certo? Vamos para a terceira. Deixa eu ver a galera aqui se tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui se está tendo alguma dúvida. Iniciar o inquérito. Pode, cadê? Beleza. VPI, você vai embora, você vai embora. Maravilha, a galera tá afiada aqui, ó. Vamos lá para a terceira. Ao sair do trabalho a caminho de casa, Paulo deparou-se com um cadáver que parecia ter sido baleado. Lembra que eu falei que a pessoa sai de casa, infelizmente hoje é uma realidade, né? Você vai para Rio, São Paulo, a galera é acostumada a ver esse tipo de situação, ficou normal, né? De pronto, entrou em contato com a autoridade policial e informou o ocorrido. Olha só, que está tratando de quê? Será que é uma notícia crimes espontânea de cognição imediata? Ou se é espontânea de cognição imediata? Isso daqui, ela ocorre através da atuação policial, tá? Da atuação policial, por exemplo, numa diligência, ou até mesmo, por exemplo, ali o delegado, tá lá o Delta tomando o café dele, viu na TV um crime de ação penal pública, tá bom? Então aí a gente chamaria de imediata ou imediata. Não seria o caso, aqui você tem alguém do povo comunicando, ou seja, gerando esse comunicado de crime, tá bom? É uma notícia crimes provocada? Não, tá? Não é provocada, ok? É uma notícia crime de cognição coercitiva? Não, por quê? Porque para ser cognição coercitiva, tem que ser uma situação de flagrante. Então vai sobrar o quê? O que, que nós temos aí? Uma delatio criminis, tá? Entrou em contrato com a autoridade policial e informou o ocorrido. Delatio criminis. A notícia crimes provocada é aquela que você tem a partir do registro do boletim de ocorrência, tá bom? Do boletim de ocorrência. Então é letra D, tá bom? Vamos para a quarta, penúltima questão da nossa noite hoje de live sobre inquérito policial, ó, investigador de polícia 2022, PC Rio de Janeiro e FGV, né? O rol do artigo 6º, que trata aí das diligências, tá? E aí os determinados que estão aqui comigo hoje, eles estão realmente querendo logo fazer parte dessa família, dessa instituição polícia civil, para estar ali nas diligências. Já pensou?
Próximo carnaval você vai estar lá trabalhando como policial civil, como oficial investigador, como perito, como perita, como delegado, delegada de polícia. O rol do artigo 6º do CPP, diligências que poderão ser realizadas, não é taxativo, verdade, havendo outras diligências que poderão ser tomadas pela autoridade policial, independentemente de autorização judicial. Olha isso, independente, vamos destacar? Deixa eu pegar aqui o destaque, ó, independentemente de autorização judicial. Se eu estou falando isso, eu estou falando que é aquele tipo de diligência que a autoridade policial faz sem pedir nenhum tipo de autorização para o juiz. Então, ó, reprodução antecipada de prova, reprodução simulada de fatos. Vamos pegar a canetinha aqui agora, botar novamente aqui na caneta. Ó, busca e apreensão, precisa de autorização? Precisa. Tá? A autorização judicial. Afastamento de sigilo financeiro? Precisa. Infiltração de agentes policiais? Precisa. Reprodução simulada dos fatos e reprodução antecipada de prova. Olha como a FGV ela é maldosa, né? Ela coloca duas coisas muito parecidas, né? Só que a gente sabe o seguinte, reprodução antecipada de prova, só quem pode fazer isso é quem? O juiz, tá? Então sobrou a letra A, ó, reprodução simulada dos fatos, a famosa reconstituição. Lembra lá do caso da Isabela Nardoni? Fizeram uma boneca, né, com o peso da criança, tudo, jogaram, fizeram, tudo foi até filmado, né? É a famosa reconstituição. É obrigatória? Não, o réu pode, o réu não, né? Porque não tem ainda réu. O investigado, ele pode sim, ele pode negar, dizer não, eu não vou participar porque é um direito que eu tenho de não produzir prova contra a minha pessoa. Beleza, ele pode fazer isso, tá bom? Então é letra A de aprovados, não é não? Estando aí logo comigo nas operações, seja aqui em Floriano, Oeiras, Pico, de vez em quando a gente vai se encontrar uma hora, tá? A gente vai se encontrar uma hora, porque as operações a gente não fica só aqui na cidade, a gente sai, a gente encontra alunos, já encontrei alunos aí, tanto das carreiras policiais quanto de outros alunos, que realmente hoje estão sendo aí grandiosos policiais dentro da PCPI. Vamos para a nossa última questão, determinados, vamos lá? Maria, advogada de João, compareceu à delegacia de polícia da circunscrição XX e requereu vista, ou seja, ela queria verificar o inquérito policial número 123, no qual seu cliente figurava como um dos investigados, então era cliente dela. O requerimento foi negado, pelo delegado de polícia, sob o argumento de que a investigação dizia respeito a uma perigosa organização criminosa, o que levou à decretação de quê? Sigilo, tá? Só que aí você vai lembrar da súmula vinculante número 14, galera, ó. E aí esse sigilo não vale, por quê? Porque a súmula vinculante é uma exceção, tá? A decisão, será que está correta? Galera, a gente já sabe que pela súmula vinculante aqui, a decisão, ela está o quê? A decisão do delegado, tá? Do delegado de polícia, é uma decisão o quê? Incorreta. Então, olha como eu vou matar aqui, ó, correta. Então, já matei duas alternativas. Vamos para A. Incorreta, pois deveria ser assegurado o direito de acesso aos elementos já documentados associados ao direito de defesa. É justamente o que traz a súmula vinculante número 14. Tá lá, ó, letra A. Por que a letra D está errado? O sigilo do inquérito policial é incompatível com o princípio republicano? Não. O inquérito policial, ele tem a natureza o quê? Sigilosa. Sim. Incorreta, pois o sigilo do inquérito policial não é oponível a nenhum advogado. Pode sim. Por exemplo, se esse advogado, olha que questãozinha marota essa da FGV, se o advogado, ele não tem nada a ver com aquele cliente, tá? Eu falo isso sempre para os meus alunos, eu não posso chegar, eu, advogado, na delegacia e dizer, eu quero ver aí os inquéritos do dia, os inquéritos do mês, o inquérito do mês do ano de 2024. Não posso. Para que eu faça a súmula vinculante 14 atuar,
eu preciso ter um cliente ali que precise da minha atuação verificando o inquérito, o que já tem documentado. Show de bola? Essa letra E é maldosa. FGV, ela tem alguns requintes de crueldade em alguns momentos. Tá bom? Beleza? Galera, ó, eu coloquei no material porque eu sei que quem ficou aqui até o final e que vai voltar amanhã para receber esse bônus aí que o professor Soares vai trazer, porque ele vai trazer, ó, oferta imperdível, tá? Então, há dois tipos de pessoas, tá aí na tela, ó. As determinadas, que são vocês que estão até agora aqui comigo e que finalizaram essa live de hoje sobre inquérito, e as indeterminadas. Vocês sabem muito bem o que querem e onde querem chegar. As outras, infelizmente, não sabem nem onde estão. Então, eu quero aqui, tá, com essa frase, a gente encerrando hoje aqui, eu espero, do fundo do coração, que tenham gostado aí da gente trazer um pouco dessa experiência prática sobre inquérito, tá? Olha a Maria Clara aqui. Cadê? Pode voltar a explicação da D, questão 2, item 4. Isso. O que é provocada? Provocada, Maria Clara, é quando você vai lá, por exemplo, na delegacia e registra um BO. Tá? Você registrou um BO, é uma chamada notícia crimes, e que você está provocando a polícia no sentido de dar aquela ciência. O cara que liga e vê um corpo não é a provocada, tá? A lei é a chamada delatio crimes. Eu estou delatando, eu estou dizendo que houve um crime porque eu vi um corpo aqui, tá bom? Valeu, Del, valeu, Pablo. Decretação do sigilo só cabe ao juiz. Essa questão de sigilo depende muito da situação da investigação, tá, Pablo? Por exemplo, um crime contra vulnerável, né, uma menor de 14 anos, um crime contra idoso, crimes sexuais. Esses crimes podem o delegado de polícia decretar ali o sigilo, tá? É lógico que para o advogado, não no sentido dele ter acesso ao que já for documentado, súmula 14, súmula vinculante 14, tá? Na reprodução de provas, a pessoa pode negar a fazer? Pode, tá, Maria Clara? A FGV sempre coloca, o Daci colocou duas parecidas para confundir. Maria Clara, pode, tá? Por quê? Porque a pessoa ela não tem obrigação de produzir provas contra ela. Beleza? Ela pode produzir provas que sejam a favor, mas contrárias não. Princípio do nemo tenetur sed tegere. Pelo amor de Deus, professor, falando latim essa hora, 10 da noite, princípio da não produção de provas contra si. Eu não posso fazer você aqui, ó, soprar no bafômetro, porque você pode gerar algo contra você, então eu posso me negar. Mesma coisa da reprodução simulada dos fatos, da reconstituição. Eu não tenho obrigação de aceitar, tá? Se eu aceitar, beleza. Mas eu não tenho obrigação, eu posso me negar, tá bom? Valeu, Caroline, muito show, professor, sua aula, valeu. A justiça não acolhe aos que dormem, maravilha. Alex, Jobs, como sempre, dá show nas suas aulas. Valeu, Alex, você está em processo comigo aí, processo penal na formação. Professor, tratando-se de organização criminosa, advogado não precisaria de autorização judicial? Na verdade, não precisa, tá? Advogado em si, ele pode atuar, é uma prerrogativa dele, tá bom? É um direito legal que está na lei federal, que é o Estatuto da Advocacia. Então, ele não pode ser privado da atuação dele dentro do inquérito policial, até porque tem uma súmula vinculante, né, uma súmula do STF, uma súmula vinculante, que ainda fortalece, dizendo, ó, acesso a aquilo que já está documentado, tá bom? Valeu, Regiane. O item 4 da questão 2, deixa eu ver aqui no meu celular rapidinho, o item 4 da questão 2, vamos lá, questão 2, ó. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, mediante requisição de autoridade judiciária. Não, é porque eu falei o seguinte, ó, hoje em dia, o juiz, viu, deixa eu ver aqui quem é que está querendo saber, é a Fagna, né, Fagna. O juiz não pode instaurar inquérito policial, ele não pode requisitar. Mas na lei ainda consta, artigo 5º do CPP ainda diz que está lá que a autoridade judiciária pode requisitar um inquérito policial, tá? Se na prova cair desse jeito, você vai marcar como está no artigo 5º, não como aquilo que eu estou falando que não pode. Até porque hoje o juiz ele não pode atuar de ofício no inquérito, tá bom? Beleza? Disponha, valeu.
Professor, sou de Brasília, estou focado no cargo de delegado Piauí, preciso da sua orientação. Bora para cima, vamos para cima. Você está no lugar certo, tá bom? Galera, meu muito obrigado mesmo. Deixa eu aqui descompartilhar aqui a tela, né? Cadê? Pronto, ó, eu quero agradecer a audiência de vocês. E amanhã, lá no grupo, fiquem atentos, porque o pessoal aqui da coordenação vai colocar o horário, tá? Que o professor Soares vem com a mega oferta aqui da preparação na plataforma Soares. Eu tenho certeza que a sua preparação vai ser a melhor e logo você vai estar comigo aqui nas operações, tá bom? Nos encontramos nas aulas. Olha lá, aqui foi só a pontinha do iceberg. A gente vai mergulhar profundo, ainda já pré-edital, ainda não saiu o edital, então você vai ter um tempo significativo de estudo comigo e com os demais professores que são experts na preparação para carreiras policiais e principalmente te levar aquilo que aqui está estampado na camisa, né? A meta é ser o quê? Aprovada e aprovado na PCPI. Oficiais, futuras e futuros oficiais investigadores, futuros e futuros peritos, futuros e futuros delegados de polícia. Forte abraço, até a próxima, pessoal!